Com alegria, mais uma vez aqui juntos, encerrando essa série de entrevistas com os nossos seminaristas e futuros diáconos transitórios, agora cerimônia acontecendo no próximo dia 9 de agosto. Agora vamos receber aqui entre nós o Mateus da Silva Fiuza, ele que é da Paróquia Espírito Santo, da cidade de Ivaiporã. Seja bem-vindo também entre nós, Mateus, é uma alegria tê-lo aqui. Eu agradeço a oportunidade, dona Cidinha, ao pessoal que nos acompanha, de poder estar aqui partilhando desse momento, para podermos conversar um pouco nesse período que antecipa a ordenação. Então, um momento de muita alegria, de muita felicidade. Certamente que um período em que vocês têm na mente toda a trajetória feita até aqui, as alegrias que viveram, assim como as dificuldades, os desafios, as próprias dúvidas. Então, eu queria que você partilhasse conosco também, mais ou menos, como que foi esse início de abraçar essa ideia, esse projeto, e o que enfrentou até chegarmos nesses momentos agora. Realmente, quando a gente vai concluindo o processo formativo, essa etapa inicial da nossa formação, né, porque a formação é para a vida toda, é um momento propício para a gente relembrar esse primeiro amor, esse chamado que Deus fez a cada um de nós e que ainda permeia a nossa vocação, a nossa vida. E, olhando para a minha vocação, eu sou de Ivaiporã, desde pequeno, dos meus 5 anos, eu comecei a estudar no Colégio Mater, em Ivaiporã, onde meus pais trabalharam por muito tempo. Meu pai ainda lá trabalha. E é um colégio de religiosas, as Irmãs São Carlos de León. Então, eu sempre cresci envolvido com religiosas. Depois, com 7 anos, já comecei a ser coroinha. Mas, assim, nunca pensei em ser padre. Eu me sentia bem participando da igreja, sentia que ali era um lugar muito bom, mas não vinha essa questão de ser padre. O tempo foi passando, comecei a trabalhar, estudava, estava sempre envolvido com as coisas da igreja. Mas, assim, nesse sentido, a vocação presbiteral era segunda, terceira opção. Não me vinha justamente nenhuma dúvida a respeito disso. Mas o tempo foi passando, eu fui ficando cada vez mais ativo e participante dentro da igreja, e ali, por volta dos meus 16 anos, no período estava o Padre Oscar como pároco lá na Paróquia Espírito Santo. Ele veio também com uma pergunta, se nós, alguns jovens lá da paróquia, frequentávamos o Juvec, que é o grupo de jovens lá da paróquia, se nós não queríamos conhecer o seminário. E aí, eu, junto com os meninos, começamos a conversar, a pensar sobre a ideia, mas, assim, eu tinha bastante receio sobre ir para o seminário. Eu sempre fui muito apegado com a minha família. Então, sair de Ivaiporã, ir para um outro lugar, começar um projeto distante dos meus familiares, isso me causava um certo receio. Mas aquilo ficou plantado no meu coração. O tempo foi passando, em 2017, eu ingressei o 3º ano do ensino médio, começou a vir aquelas dúvidas, e agora? O que eu vou fazer? Está chegando o tempo de discernir qual faculdade vou fazer, para onde eu vou. E essa dúvida a respeito da minha vocação começou a ser mais pertinente. Então, sempre vinha a dúvida a respeito, será que Deus está me chamando para ser padre? Se sim, não. E foi um período, então, que eu comecei a pensar mais sobre isso. O Padre Oscar, nessa época, estava acompanhando bem nós, jovens, e também, nessa caminhada, eu tenho um grande amigo que me acompanhou nesse processo, que é o Diego, que é lá de Ivaiporã, que fez esse processo junto comigo. E nós fomos para o encontro vocacional junto, depois nós ingressamos no seminário junto, e depois de 1 ano e meio ele deixou o processo formativo e eu continuei. Semelhante ao João, que já passou por aqui falando do ingresso dele com o Luiz, eu também tive o Diego Jordão, que acompanhou nesse primeiro processo. Mas voltando um pouquinho, antes de entrar no seminário, nesse processo de discernimento, quando eu cheguei para os meus pais contando que estava querendo conhecer mais o seminário, mesmo com muitas dúvidas, eles ficaram, assim, de certa forma, um pouco em choque. Por quê? Eu sou caçula, nós somos em 3 irmãos,
E a minha irmã, naquele ano de 2017, falou que iria se casar no fim de 2018. Meu irmão, que é o mais velho de nós, também já estava namorando há um bom tempo, também já estava planejando se casar. E eu era o caçula, que eles esperavam que ia ficar um tempo mais em casa. E foi diferente. Eu fui o primeiro que falei que ia sair de casa para ir para o seminário. Então, quando eu falei, e como eu disse, eu sou ainda muito próximo à minha família, bem apegado a eles. Quando eu disse que ia ingressar para o seminário, meu pai, principalmente, chorou bastante. Os meninos que conhecem sabem que ele ganhou até o título de pai mais chorão do seminário. Nossa! Porque, realmente, ele ficava bem emotivo. Mas, assim, mesmo com tudo isso, eles sempre me apoiaram muito. Minha família sempre apoiou muito os meus sonhos, os planos, dizendo que eu tinha que fazer realmente aquilo que eu sonhava, que era a vontade de Deus para a minha vida. Então, todo esse processo assim, foi muito marcante, muito bonito, muito intenso, até o ingresso no seminário. Eu vivi muitas experiências. Nesse período, eu trabalhava em Ivaiporã, na associação comercial, foi meu último emprego lá em Ivaiporã. Eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. Então, quando eu entrei no seminário, foi uma mudança bem radical, mas assim, super feliz. Eu lembro que no dia que eu ingressei no seminário, meus pais voltaram chorando para casa. Lá no seminário eu só sabia rir, me alegrar, porque realmente eu estava numa felicidade que não cabia dentro de mim. Eu acho que justamente por encontrar o caminho, né, que Deus nos chama. E isso, conforme foi passando o tempo, foi ficando ainda mais forte, esse chamado que Deus realizou, né, quando eu foi para entrar para o seminário, e que foi se confirmando durante esse período de formação. Olha, Mateus, nessa história que todos vocês me contaram ao longo desses dias, dessas entrevistas, e nós sabemos que o seminário aqui de Apucarana, com a graça de Deus, é um seminário bem frutífero. Quase que todos os anos nós temos ordenações. É um trabalho muito bem feito, desde o discernimento vocacional, desde o trabalho do SAV com a Silvia, os nossos reitores. E eu penso que tudo isso ajuda a vivermos essa alegria, essa graça, nesse ano de termos 4 ordenações. 5, na verdade, porque o padre Kleber, hoje também foi ordenado nesse ano de 2025. Como que você avalia o trabalho desses reitores, como nós comentávamos nos bastidores, né? Ou o processo do padre João Osório, a participação dele, o padre Albertinho, o padre Leandro como grande reitor desse projeto. Isso daí, essa vivência com ele, você acha que é uma coisa que vai se levar para toda a vida? Isso com certeza a gente leva para toda a vida. Os padres formadores, eles são extremamente importantes para nós e acabam sendo essa figura que se torna uma base, né, para a nossa caminhada vocacional. Quando a gente entra no seminário, então, esse primeiro processo que é deixar a casa, os familiares, ir para o seminário, o formador, o reitor da casa, que no caso era o padre Leandro, ele, nossa, é uma presença extremamente marcante, porque é o padre que nos acolhe na nova casa, que nos ajuda, que orienta nos momentos de crise, de dúvidas, né? É a ele que nós recorremos, né? Aos nossos formadores, ao reitor, ao diretor espiritual. Então, eu tive como reitor 3 padres: padre Leandro, propedêutica, filosofia, padre Marcos Bertanha, no primeiro ano de teologia, e o padre Noel, que está do 2º ano de teologia até agora. E esses foram os reitores, além dos diretores espirituais, padre Albertinho, o padre Ricardo, o padre Alex, que agora é o diretor espiritual lá da nossa casa. Então, são figuras que são extremamente marcantes, positivas, que somam com a nossa vida, que nós levaremos, com certeza, em toda a nossa vida. Os exemplos, os ensinamentos, as correções que eles realizaram também durante esse processo, sempre visando o nosso bem. Aqueles que nos ajudam a modelar, a fazer com que nós alcancemos ainda mais a vontade de Deus na nossa vida. Então, eles são muito marcantes, é uma presença super positiva e que eu tenho um carinho extremamente grande por esses formadores que fizeram tão bem na minha história, na minha vida vocacional. E, com certeza, muito além da minha vocação, enquanto pessoa, enquanto cristão,
eles me deram muitos exemplos positivos de pessoas que realmente se doam pelo reino de Deus. Com a participação deles, você agora chegando aí às vésperas dessa ordenação diaconal, como eu disse aqui no início, é transitório, porque serão poucos meses. Dom Carlos fez questão que nesse ano jubilar acontecesse as duas celebrações, né? A diaconal e depois a presbiteral. Como é que fica o coração do Mateus aí às vésperas desse acontecimento tão importante? Quando vocês chegaram, nós conversávamos, sabiam até contar quantos dias faltam. Então, está mesmo nessa contagem regressiva? Sim. Quando nós entramos no seminário, então, há 8 anos atrás, né, entrei em fevereiro de 2018, a gente sonha com a ordenação, né, com o ser padre. E para ser padre, a gente precisa do sacramento. E ser padre, que é o 2º grau da ordem, precisa primeiro do diaconado. Então, é isso que nós vamos viver agora em agosto. O sacramento da ordem no grau do diaconado. E, então, saber que está tão perto algo que a gente sonhou por 8 anos, que planejou, que a gente espera mesmo, tem toda uma expectativa, é algo extremamente bom, mas dá aquele friozinho na barriga, né? Dá aquela... É uma ansiedade positiva, eu acho que aqui não algo que nos trava, mas aquela vontade de servir, sabe? Quando eu penso como diácono, eu vou poder batizar crianças, vou poder assistir casamentos, a poder ajudar as pessoas ainda mais também com o sacramento, sabe? Depois, como padre, ainda mais com a Eucaristia, com o sacramento da reconciliação. Olha que dom tão precioso, né? Como a gente sabe, não é por nossos méritos, mas porque Deus concede mesmo esse dom a cada um de nós. Eu tenho 25 anos, sou super jovem ainda, se for pensar, né? E já poder vivenciar tudo isso, sabe? Tantas experiências que vivi dentro do seminário e com certeza viverei por conta desse sim. Então, é algo extremamente bom. Eu sou realizado, feliz com essa escolha. E as ordenações vêm para ser esse momento ápice, né? Um momento forte na nossa vida, marcante, para essa nossa entrega total ao reino de Deus, a esse chamado que Ele nos faz. Olha, Mateus, nessa conversa com vocês 4, que alegria que é ver que vocês estão maduros diante da decisão que tomaram, e você mostra assim essa ansiedade, ao mesmo tempo essa satisfação de estar chegando por algo tão sonhado, tão planejado e às vésperas de acontecer. Como você é o último dos que eu converso, vou deixar por sua conta agora, fazer o convite para o nosso público para que possam assistir ao vivo toda essa ordenação que nós vamos estar transmitindo, para que possam juntos com vocês estarem vivendo a alegria e ao mesmo tempo as orações também, para que tudo caminhe da melhor forma e que esse diaconato transitório seja só mesmo esse período transitório, para depois nós já começarmos a pensar lá no final do ano, no momento, no ápice de tudo isso, que é o sacerdócio. Então, muito obrigado pela oportunidade. Vamos lá. Esse é o nosso convite da ordenação diaconal. Então, tem o lema aqui que nós escolhemos, Ide também vós para a minha vinha. E esse lema nós escolhemos justamente pensando, Jesus nos chama para a vinha. Ele não diz qual trabalho que nós realizaremos lá, mas Ele chama para que nós possamos trabalhar, colocar a mão na massa, ser aqueles que estão para colaborar, ajudar. Então, esse lema nos motivou a essa entrega total à vinha do Senhor. E a ordenação diaconal será agora, no dia 9 de agosto, na Catedral Basílica Nossa Senhora de Lourdes, num sábado, às 15 horas. Junto com nós 4, que fizemos essas entrevistas nesses últimos dias, serão ordenados mais 6 senhores. Esses serão ordenados como diáconos permanentes. Então, nós seremos ordenados num total de 10 diáconos, 4 transitórios e 6 permanentes. E nós contamos com a presença de vocês. Esse convite eu deixo com a senhora, Dona Cidinha. Muito obrigada. E também estendendo a toda a nossa diocese para que estejam junto conosco. É um momento muito importante para nós, marcante para nós, para a nossa família e para a diocese. Nós estamos no ano jubilar, 60 anos da diocese, ano santo. Então é momento para comemorar. E
a ordenação, não porque é a nossa, mas é algo tão importante para a vida de uma diocese, ordenar novos diáconos, novos presbíteros, isso é uma graça que Deus dá. E a nossa diocese está vivendo esse momento tão frutífero de tantas vocações. Então, venham participar conosco da nossa ordenação diaconal. Contamos com a presença, com a oração, com o apoio de cada um que acompanha o canal aqui da DA, mas cada fiel da nossa diocese. Nós estamos nos doando para Jesus por meio da Diocese de Apucarana, para sermos padres na nossa diocese que tanto amamos. Então, contamos com a presença de cada um de vocês, com a presença da senhora, Dona Cidinha, para vivermos juntos esse momento tão especial. E a DA estará nos acompanhando também, transmitindo pelo canal do YouTube, nos ajudando lá a fazer com que essa ordenação chegue a mais e mais pessoas. Que seja um momento muito especial para nós, mas para que todos que acompanharem, que viverem junto esse dia de bênçãos, um dia de inúmeras graças concedidas por Deus. Com certeza será um dia extremamente especial. Aquilo que a gente sabemos que Jesus disse, né? A messe é grande, poucos são os operários. Quando mais operários surgem e com esse sim abraçam uma causa e se propõem a trabalhar, nós temos que dar o nosso apoio, além das nossas orações, nossa presença e pedirmos que continue ainda suscitando mais vocações, porque a messe continua sendo grande. Agradecemos a vocês que acompanharam esses 4 podcasts. É tão bom conhecer a história desses meninos e saber que eles estão prontos para servirem com mais amor ainda a Igreja de Jesus Cristo e a caminharem conosco. Que vocês possam continuar sempre ligados na DATV, sempre com novidades para vocês. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ajude-nos a interagir ainda mais através de vocês, para que a gente possa continuar levando as boas notícias da Diocese de Apucarana e de toda a nossa igreja de uma forma geral. Obrigada pela companhia de vocês nesse período todo. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.